Olá, alunos, tudo bem? Hoje iremos continuar falando sobre potência com base negativa e potência com expoente inteiro negativo. Então, pegue seu livro na página 162 e vamos lá. Nós temos aqui, primeiramente, na potenciação a gente destaca os seguintes elementos. Sempre a potência, por exemplo, aqui, ó, no caso aqui vai ser 3, e o expoente indica quantas vezes o fator irá se repetir. Se ele colocou 5, então 5 vezes o fator 3 irá se repetir nessa sequência. E a base sempre será o fator que se repete quantas vezes o expoente pedir. Então, se no caso está pedindo 5 vezes você irá repetir o número 3. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3 e o resultado vezes 3, que o resultado será 243. Cálculo de potência cuja base é um número negativo é parecido com o cálculo de potência cuja base é um número positivo. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Se nós temos menos 9 elevado a 1, todas as vezes quando o meu expoente for ímpar, grave isso. Expoente ímpar, o resultado será menos. Expoente par, o resultado será mais. Gravou? Expoente ímpar, quais são os números ímpares? 1, 3, 5 e 7. E você vê aqui dentro do parêntese um sinal de menos, pode colocar o resultado como menos, porque se o expoente for ímpar, o sinal sempre será negativo. Agora, se o expoente for par, números pares como os 2, 4, 6 ou 8, se aqui dentro do parênteses tiver um sinal de menos, ele se tornará mais. Só funciona se o expoente for um desses números, ímpar ou par, tá? Par que eu falo assim, mas qualquer número par que termine em 2, 4, 6 ou 8. Segundo exemplo aqui, ó, esse número foi par. Então, ó, pode observar, o sinal será mais. Nem apareceu o sinal, quando é mais não precisa aparecer, né? Nem apareceu o sinal de mais aqui. Mas deu para resolver. Aí, ó, menos com menos ficou mais. E 7 vezes 7, 49. Terceiro exemplo. Nós temos aqui menos 5 ao cubo. Então, nós vamos multiplicar. Já sabe que o expoente é ímpar. Então, o sinal será de menos. Aqui, ó. Sinal final será menos. Bem aqui no cantinho. Menos. E multiplica 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Próximo exemplo. O expoente é par. Se ele é par, então o sinal será mais. E ele pede para que você repita 4 vezes. Então, será 3,1 vezes 3,1. Não é 3,1 vezes 4. Está errado. É a base que se repete quantas vezes o expoente, o valor menorzinho, pedir. Olha como o valor deu alto. Pode ser que o resultado tenha um resultado alto. E não se estranhe que é assim mesmo. Último exemplo aqui, ó. O expoente é ímpar e ele está dentro do parênteses e tem um menos. Então, o resultado final aqui, ó, será menos. Como você pode observar, o número 32. Então, nesse caso, repete o 2 5 vezes e multiplica. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Quando a base de uma potência é um número negativo, ele deve ser escrito entre parênteses, para que você faça o jogo de sinal. No primeiro caso aqui, ó, você pode observar, porque ele está dentro do parêntese, ocorreu aqui um jogo de sinal. Lembra que se for par, o resultado final será positivo. Se for ímpar, o resultado final será negativo. Então, multiplicando aqui, deu mais 16. Agora, esse outro exemplo aqui é diferente. Ele não está dentro do parêntese, o sinal de menos. Quando ele não estiver dentro do parêntese, ele não faz parte da potência, ele faz parte da expressão total. Nesse caso, o menos não irá influenciar. Você só tem que repetir. Mesmo se teu expoente aqui for positivo, como for par, como no caso é 4, ou se ele for 3, que no caso é ímpar, como não está dentro do parênteses, ele vai ficar aqui fora. Se ele fica aí fora, ele continua sendo um resultado negativo, ok?
como a potenciação é uma operação que representa uma multiplicação de fatores, o resultado pode ser um número negativo ou positivo. De modo geral, nós temos, em uma potência cuja base é um número negativo, o expoente é um número par. E o resultado sempre será positivo. Pera aí, gente. Aqui para aproximar é complicado isso aqui. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Quando o expoente for um número par, o resultado será positivo. Quando o expoente for um número ímpar, eu falo isso para você não esquecer da regra, tá? Quando o expoente for um número ímpar, o resultado é negativo, ok? Continuando. Agora vamos para algumas regrinhas da potência. Na página 163. Potência com expoente inteiro negativo. Todas as vezes, para analisar as regularidades de algumas potências de 4 menos 5, vamos observar aqui, ó. 4 ao cubo foi 64, pois 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. 64 dividido por 4, nós obtemos 16. 16 dividido por 4, 4. 4 dividido por 4, 1. Aí, ó, 1/4 dividido por 4, e assim ele vai continuando. Todas as vezes em que o meu expoente, detalhe, quando eles forem um número natural, continua o resultado em um número natural. Ó. 4 elevado a 1 é 4, todo número elevado a 0 se torna 1. Mas aqui vem uma diferença. Quando você vê um expoente negativo, não tem como resolver a potência. Então, nesse caso, você vai precisar inverter a fração. Vamos relembrar. Quando não tem nada no denominador, que número é? É o número 1, certo? Se eu quisesse inverter essa fração, como ela ficaria? O inverso de 4 sobre 1 seria 1 sobre 4, certo? Então, para que você possa resolver essa potência, primeiro tem que inverter ela. Ou seja, vai virar 1 sobre 4 elevado a 1. E 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4 elevado a 1, o resultado será 4. Mesmo processo aqui no segundo, ó. Você vai ter que inverter. 4 sobre 1 é igual a 1 sobre 4. Só que nesse caso, você vai elevar ao quadrado. E quando você elevar ao quadrado, aí você irá resolver o processo que ele está pedindo para ti aí, ó. É 1 sobre 4 elevado ao quadrado. 1 vezes 1, 1. E 4 vezes 4, 16. O mesmo processo é aqui para o terceiro, quando ele coloca 4 elevado a menos 3. Precisamos inverter, irá virar 1 sobre 4 elevado ao cubo. Aí 1 vezes 1 vezes 1 será 1. E 4 vezes 4 vezes 4, o resultado será 64. Gravem isso. Uma das propriedades da potência, quando o expoente for ímpar, você precisa inverter a fração. Outro exemplo aqui. Deixa eu abrir para você um aplicativo para mostrar melhor. Outro exemplo, se nós temos aqui, ó, 2/3 elevado a menos 2. Não tem como você resolver uma fração de potência com expoente negativo. Então, você tem que inverter essa fração. Como ela irá ficar? Irá ficar 3 sobre 2, o inverso de 2/3 elevado a 2. Aí, resolve a potência. Seria 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. E 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que será igual a 9 sobre 4. Então, é assim que funciona quando o expoente estiver negativo. Vamos voltar para lá? Continuando aqui, segundo exemplo aqui do lado direito, nós temos uma potência em que ele está em parêntese. Nesse caso, lembra quando o expoente for ímpar, o resultado será menos. Quando o expoente for par, o resultado será mais. Olha primeiro para o expoente e coloca já o sinal final, tá bom? Se será mais ou será menos. Menos 5 ao cubo, o resultado é menos. Aí 5 vezes 5 vezes 5 e dá 125. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 5 elevado a 1, todo número elevado a 1 é igual à base. Então, o resultado seria 5. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Todo número pode ser 1 milhão elevado a 0, o resultado será 1, ok? Aqui, ó, mesmo processo também, ó.
quando, nesse caso aqui, é menos 1, você vai inverter a fração, como você está observando aí, ó. 1 sobre 5 e repete o sinal de menos. Como é par, o resultado final será mais. Inverte a fração, 1 sobre 5 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 25. 1 sobre 5 ao cubo, que é igual a 1 sobre 125. Note que de cima para baixo os expoentes diminuem de 1 em 1. Os resultados das potências de base 4 são divididos por 4. E os resultados de potência de base menos 5 são divididos por menos 5. 4 elevado a 0 e menos 5 elevado a 0 é igual a 1. Em uma potência cuja base é um número diferente de 0 e o expoente é um número inteiro negativo, o resultado é igual ao inverso da base elevado ao oposto desse expoente. Foi o que eu expliquei aqui, ó, né? Como você pode observar aí, ó. Menos 3 quintos elevado a menos 7. Ele inverteu aqui a fração, ficou 5 sobre 3. E o expoente que estava negativo ficou positivo. Quando fica assim, agora é só resolver. Repetir 5 7 vezes para você encontrar o resultado. E olha esse 9 aqui, ó. Esse 9 menos 5 elevado a menos 5. Inverteu, ficou 1 sobre 9 e o expoente se tornou positivo. Aí você irá repetir agora 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 e 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. 5 vezes para que você encontre o resultado. Ok? Vamos entrar agora na parte mais importante de potência, que é a questão da propriedade delas. A primeira propriedade, ela funciona da seguinte maneira. Quando você multiplica a potência de mesma base, você mantém essa base e somente soma os expoentes. Exemplo, se nós temos aqui, ó, 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado à sexta potência. Você irá repetir a base. Quem é 5? Então, você vai repetir a base aqui, ó, 2 vezes que ele pediu e depois 6 vezes que ele pediu. O resultado final será a base repetida e somar os expoentes. 2 mais 6. Então, meu resultado será 5 elevado à oitava potência. Segundo exemplo, vamos lá. Temos aqui o segundo exemplo de menos 2 ao cubo, menos 2 ao quarta. Vamos repetir a base 3 vezes e depois 4 vezes. Quantas vezes repetiu no total? 3 mais 4, menos 2 elevado à sétima potência. Então, o que acontece aqui na propriedade? Multiplicação de mesma base, que no caso aqui é A, repete a base e soma os expoentes, M mais M. Sendo que A tem que ser diferente de 0, ou seja, a base tem que ser diferente de 0 para que você encontre o valor correto, ok? Vamos, nesse caso, se os números forem pequenos, tem como você resolver a propriedade, tá? Exemplo, se nós temos aqui 2 ao cubo vezes 2 à quarta. Primeira propriedade, repete a base e soma os expoentes. 3 mais 4, o resultado será 7. Ok? Segunda propriedade. Em uma divisão envolvendo potência de mesma base, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Enquanto na multiplicação a gente soma os expoentes, na divisão a gente subtrai. Então, a gente repete aqui, ó, 3 vezes 9 vezes e depois ele 6 vezes. E subtrai 9 menos 6, que no caso o meu expoente será 3 ao cubo. Ó, pode observar que aqui o resultado dá um valor pequeno, então dá para multiplicar 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Ok? Continuando. Se nós temos aqui, próximo exemplo, divisão de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Temos menos 5 à quinta dividido por menos 5 ao cubo. Repete aqui, ó, o numerador, que é menos 5, e divide pelo denominador. Subtrai os expoentes, 5 menos 3 será menos 5 elevado ao quadrado. Nesse caso, dá pra gente calcular também, menos 5 vezes menos 5, porque deu um número pequeno. Aí, quando o expoente é par, o meu resultado será mais 5 vezes 5, o resultado será 25. Continuando, nessa segunda propriedade,
divisão de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Terceira propriedade. Essa daqui, quando a gente eleva uma potência a um expoente, a gente mantém a base e multiplica esses dois expoentes que estiverem brigando entre si, ó. Vocês estão observando aqui que tem 2 e 4 brigando entre si? Então, nesse caso, nós vamos realizar uma multiplicação entre 2 vezes 4. Repete a base e multiplica os meus expoentes. 4 vezes 2, o meu resultado será 3 elevado à oitava potência. Próximo exemplo, ó, menos 2 ao quadrado vezes 3. Mesmo processo, a gente irá repetir a base e multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, 6. Então, será menos 2 elevado à sexta potência. Nessa propriedade, quando temos dois expoentes brigando entre si, a gente multiplica eles para saber qual é o resultado final. Até aqui, ok? Vamos para o próximo. Quarta propriedade. Ao elevar um produto a um expoente, elevamos cada um dos fatores a esse expoente. Observe aqui, ó, nós temos 4 vezes 7 elevado à terceira potência. Dá para fazer de duas maneiras. A primeira maneira é você fazer a distributiva aqui. Aí iria ficar 4 ao cubo vezes 7 ao cubo. Para você resolver. Aí você teria que pegar 4 vezes 4 vezes 4 e 7 vezes 7 vezes 7. Ou ensina a segunda maneira, que é a maneira mais fácil. Você multiplica o que estiver dentro do parêntese e depois só eleva a potência. Quanto é 4 vezes 7? É 28. E aí você iria levar 28 ao cubo, que no caso seria 28 vezes 28 vezes 28. Essa é a segunda maneira de fazer. O autor aqui, ele repetiu 3 vezes, 4 vezes 7, 4 vezes 7, 4 vezes 7. Deu mais trabalho aqui, né? Só que você pode fazer, no caso ele só usou um método da distributiva, mas tem um segundo método que você multiplica o que está dentro do parênteses e depois eleva a potência. Ó, por exemplo, esse aqui, ó. Menos 6 vezes 9, não daria, qual resultado daria? Menos 54, certo? Menos 54 elevado ao cubo. Aí você iria resolver a potência mais rápido. Ou faria pelo método que ele ensinou aí, ó, da distributiva. Menos 6 ao cubo, menos 6 ao cubo, vezes 9 ao cubo. Dá muito mais trabalho, certo? Mas você escolhe qual é melhor para você, tá? Então, nessa propriedade aqui, nessa quarta propriedade, você pode escolher fazer pela distributiva, como o autor ensinou, ou multiplicar o que estiver dentro do parêntese e depois elevar a potência. Quinta propriedade. Ao elevar um quociente a um expoente, elevamos o dividendo e o divisor a esse expoente. Então, enquanto na multiplicação faz a distributiva, na divisão também tem como, tá bom? Você irá fazer essa distributiva aqui, ó, 2 elevado ao cubo dividido por 7 elevado ao cubo. Você faz um por um, igual ele fez aqui. Aí, se der para dividir, você divide, senão você para por aí. Ou então, se der para a fração aqui, ó, dividir aqui dentro do parênteses, você divide que você ganha tempo, tá bom? Ó, o outro exemplo, mesmo processo, ele fez aqui a distributiva das frações. Aí ficou 2 vezes, né, menos 9 ao quadrado, dividido por 7 ao quadrado. Ou seja, na divisão de frações, você divide e subtrai os expoentes. No caso, você pode fazer assim, ó, 24 dividido, por exemplo, por... Deixa eu ver aqui um exemplo, deixa eu aproximar. Nós temos aqui deixa eu mostrar aqui um exemplo. Se nós temos aqui 25 dividido por 5 elevado ao quadrado.
Ou você faz pelo método da distributiva, como ele ensinou, ou então você divide logo. Quanto é 25 dividido por 5? 5, né? E 5 ao quadrado seria 5 vezes 5, que o resultado seria 25. Então, ou você pode fazer a distributiva, que no caso aqui daria mais trabalho, ou dividir logo e depois resolver a potência. Mostrando aqui, deixa eu mostrar para vocês o método resumido. Ó, todo número elevado a zero sempre será igual a 1. Todo número elevado a 1 sempre será igual a base. Todo número, terceira propriedade, todo número em que o meu expoente for ímpar, eu inverto a minha base e o meu expoente se tornará positivo. Quarta propriedade, multiplicação de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Quinta propriedade, em que dois números estão multiplicando, dois números diferentes. Você coloca dentro do parêntese e eleva a um único expoente, porque, por exemplo, se for o número 2 vezes 3, 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado. Se fosse, por exemplo, nesse caso, 2 vezes 3, vezes 3, 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado. As duas formas dá para você, no caso, resolver. Aí você coloca em evidência, se no caso acontecesse assim. É o que eu quero mostrar pra vocês assim, ó. Deixa eu mostrar aqui, ali não dá pra editar. Se, por exemplo, tem dois valores em que eles possuem base diferente, mas expoente igual, ó. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Eles têm base diferente, mas o expoente é o mesmo, é 2. Então, você pode colocar dentro do parêntese 2 vezes 3, 6. 6 ao quadrado, o resultado será 36. Sexta propriedade, a divisão de mesma base. Nessa divisão de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Sétima propriedade, divisão de bases diferentes, mas o expoente é igual. Coloca tudo dentro de um parêntese e eleva o expoente. Oitava propriedade, quando ele tem a base e expoente diferente. Repete a base e multiplica os expoentes. E o contrário aqui, ó, da fração de potências é a raiz dessa fração que vira a raiz quadrada, ou radiciação. Exemplo, se eu tenho aqui 2 elevado a 4 sextos, o inverso dessa fração é a raiz. O denominador vem sempre para o índice e o numerador vem sempre para o expoente. Quem é a base é o número 2. Então, sempre ocorre isso. Ok? Então, é isso para a aula de hoje. Vocês irão realizar a atividade das páginas seguintes, né? Que é da página 165 e 166. E qualquer dúvida, nós estamos aqui para esclarecer. Então, é isso e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!